tarde a todas e todos. Eu vou falar sobre o jogo da onça. Se você já conhece o jogo da onça, hoje eu vou te apresentar uma faceta do jogo da onça que com certeza você não conhece. É algo inédito em São Paulo e no Brasil. Mas vou começar assim. O projeto Jogo da Onça ele foi trabalhado, foi feito, foi executado no CEL Três Pontes. Na época, eu era coordenador de projeto, né, no CEL Três Pontes, em um dos cargos, juntamente com a professora Cláudia Fernandes, que é hoje coordenadora da MF Silva Teles, em São Miguel Paulista. Bom, 4 coisas que você precisa saber antes da gente iniciar a conversa aqui, falar sobre o Jogo da Onça. Primeiro, que o Jogo da Onça é um jogo genuinamente brasileiro. Há quem diga que não, que é um jogo que veio dos Incas. Eu não sei, eu vou dizer que é jogo brasileiro. Até que me provem, se você for lá estudar, faz um mestrado, doutorado, escreve um livro e me prova que é Inca, ok. Aí para os próximos congressos eu venho e digo, olha, genuinamente Inca. Enquanto isso, ele é genuinamente brasileiro, tá? Até porque, segundo meu amigo Maurício Araújo, que é jornalista, pesquisador de jogos, ele visitou, vou falar sobre isso também, ele visitou vários estados brasileiros e tribos indígenas e descobriu o Jogo da Onça, onde você nem imagina, no Acre ele encontrou o Jogo da Onça. Genuinamente brasileiro, número 1. Número 2, ele é traçado e jogado originalmente no chão, usando pedras como peças. Ele é um jogo traçado no chão. Toda vez que a criança indígena, o jovem indígena, o homem, mulher indígena, quer jogar o Jogo da Onça, ele precisa fazer o seu jogo. Ele traça ele no chão e usa a pedra como peças. Número 3, é o único jogo da categoria jogo de estratégia conhecido nas Américas, não tem outro. Se alguém souber de outro também, faz o mestrado, doutorado, me prova que tem. E aí no próximo congresso eu vou dizer que tem. Caso contrário, não, é o único jogo de estratégia. Olha a riqueza do que nós estamos falando, do Jogo da Onça. E o 4, que é considerado um dos 4 maiores jogos da humanidade, foi o que eu falei para você. Eu, pessoalmente, particularmente, considero o maior jogo da humanidade. E vou dizer para vocês por quê. O especialista em jogos do Museu Britânico de Londres, Irving Finkel, ele veio até o Brasil também, conheceu o jogo, e ele ficou absurdamente entusiasmado com o jogo. E tem uma frase dele muito interessante que é: o Jogo da Onça é um verdadeiro tesouro nacional. Que, aliás, vou abrir um grande aspas aqui, quase desapareceu. Não fosse a coragem, a disponibilidade, interesse de um grupo de pessoas, né, de trazer essa questão aí à baia para ser conversado. Né? É um jogo tradicionalmente brasileiro e é um tesouro nacional. O pesquisador, jornalista, Maurício Araújo, meu amigo, estive com ele aqui em São Paulo. Ele fez um trabalho de pesquisa em vários estados brasileiros e tribos para encontrar o Jogo da Onça. Né? Eu lembrei disso porque o Maurício me disse, nessa ocasião que estivemos aqui em São Paulo, que ele visitou essas tribos e toda vez que ele chegava numa tribo, ele era muito bem recebido, com muita alegria, né? Ficava feliz, o pessoal recebia ele com dança e tal. E o único lugar onde ele chegou que não foi recebido com alegria foi entre o povo Bororo, aonde o Jogo da Onça é jogado, é conhecido, né, entre os Bororo, no Mato Grosso. Ele disse: Roberto, eu cheguei lá e não tinha alegria. Eu cheguei lá e encontrei as pessoas em casas de alvenaria, porque transformaram, né, o que seria o território indígena Bororo numa vila, praticamente numa vila. Eu vi as fotos e gravações. Virou uma vila, virou um bairro, com casa de alvenaria, e as pessoas na janela, tristes, uma tristeza. Ele falou: rapaz, isso me marcou. Pela primeira vez eu vi um povo indígena triste, eu nunca tinha visto. Só um parênteses, né, para percebermos o que é que nós estamos ganhando e perdendo nesse jogo da vida. Pois bem, só para lembrar também, foi publicado em 26 de 10 de 2016, a Prefeitura de São Paulo, em 2016, final de 2016, lançou um programa chamado Programa Jogos de Tabuleiro na Rede de Ensino, aonde também a Prefeitura diz isso, dentro dessa publicação, que o xadrez, a mancala, o Go e o Jogo da Onça é considerado um dos 4 maiores jogos do mundo, da humanidade. E hoje a escola pública tem o programa Jogos de Tabuleiro. A minha pergunta fica aí a pergunta para você, responda aí se você quiser e puder. Aonde nós estamos fazendo o Jogo da Onça? Eu vejo muita escola com xadrez, com eventualmente mancala, né? E aí eu vejo muito xadrez nas escolas. Nós temos projeto, uma de educação, tem xadrez, nós temos o Jogo da Onça. Não se esqueça dele aí, tá? Pois bem, todo mundo veio aqui e falou sobre a Lei 11.645, 2008,
E toda história tem dois lados. Há uma frase que diz que toda história tem três lados, né? O meu lado, o seu lado e a verdade. Agora, uma coisa é fato, é inegável, não dá para negar que durante muito tempo, e tenho para mim que até hoje, né, temos evoluído sim, temos dado muitos passos, mas até hoje, parte da história tem sido contada. E a outra parte? E contada por quem? E contada como? Não é? Por isso a minha frase do início, que a sala de aula é a última trincheira de resistência, é a última trincheira, porque é lá que a gente desconstrói. Não é? Podem fazer escola sem parte, sei lá, escola sem não sei o quê, mas lá nos teus 45 minutos, é isso aqui que está em jogo. Ó. Toda história tem dois lados. Passa por nós a responsabilidade de trazer à discussão um lado que foi esquecido, né? Que traz a Lei 11.645, já conhecemos, temos falado isso desde ontem, né? Que torna obrigatório o ensino de cultura e história indígena nas escolas brasileiras de ensino básico. E eu gostei quando a professora falou assim, ensino básico, mas tem que ser para além do ensino básico, né? Olha aí uma outra demanda que a gente precisa. Não, as crianças não precisam saber, professora. Precisa não, né? Claro que precisa saber, né? Então vamos lá, é com base nisso, nessa obrigatoriedade, que... Oh, graças. Eu sabia que vocês iam fazer isso, por isso que eu coloquei elas. Eu ia colocar ela assim, né? Eu falei, não, vou colocar ela. Eu amo gatos, tenho 5 gatos em casa, então eu falei, eu vou fazer isso. O objetivo do projeto... Quando eu e a professora Cláudia, pensando na 11.645, nessas demandas reais de sala de aula e de projetos, essa demanda que nós temos, o objetivo geral do projeto foi proporcionar de forma lúdica, através do jogo, a reflexão sobre as relações étnico-raciais, o ensino da história e cultura indígena, promovendo o resgate, o reconhecimento, a valorização da identidade cultural e histórica dos povos originários do Brasil, além de, nessa perspectiva, utilizar o jogo como instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Trabalhar conceitos matemáticos gerais e específicos, assim como desenvolver competências, habilidades e comportamentos que corroborem com a melhora no desempenho do aluno nos diversos componentes do currículo oficial. É com base nisso, né? É pensar na 11.000, eu falava isso para os amigos, falava, nós vamos pensar na 11.645, pensar no primeiro passo, pensar no segundo, pensar no terceiro, né? Não dá para parar só no primeiro. Eu me lembro de ter ligado para um amigo que é da área da matemática, né? Eu estava em Manaus, liguei para ele e falei assim, fulano, então, o jogo da onça... E aí, o que você aprende no jogo da onça? Me fala você do ponto de vista da matemática. Ele falou, Roberto, então... do ponto de vista da matemática, então é o seguinte, porque na verdade a gente leva o jogo para tratar da questão cultural, histórica. Eu falei, não, eu sei que a questão histórica está dentro do jogo, já está lá dentro. Mas o que é que eu aprendo de matemática no jogo? Ele não soube me responder. E aí eu voltei com uma pulga atrás da orelha, falei, alguém precisa me responder o que eu ensino e aprendo sobre matemática, o que eu ensino e aprendo sobre história, o que eu ensino e aprendo sobre comportamento, sobre competências socioemocionais, o que é que eu aprendo e ensino sobre essas coisas também. Esse é o tal do segundo passo que eu digo sobre a 11.000. É cultura, é história, lógico que é. Está embutido, quando eu te mostro esse tabuleiro, você já olha e fala, poxa, é indígena isso aqui. É indígena. Jogar educa, assim como viver educa. É disso que se trata. Foi isso que eu queria ouvir o meu amigo dizendo, olha, quando tu joga, ali tem um microcosmo ali, tem uma história ali. Mas vamos lá, vamos falar sobre o projeto. Como é que surgiu o projeto? No CEL, enquanto coordenador, nós, conversando com a professora Cláudia, nós precisamos fazer um trabalho com os nossos alunos sobre o jogo da onça. Os professores já haviam recebido formação sobre o jogo da onça, e aí o professor pegava o tabuleiro do jogo da onça, levava para a escola, né, aquele tabuleiro de papel ainda, impresso da prefeitura, levava para a sala e descia o pau, fazia a formação lá com os alunos, esse é o jogo da onça. Puxa, nós precisamos fazer alguma coisa a mais. Nós tínhamos um Fab Lab lá, temos ainda um Fab Lab no CEL 3 Pontos, para quem não sabe o que é o Fab Lab, é um laboratório de tecnologia formidável, com um material incrível, com impressora laser, com impressora 3D, com uma fresadora, tem curso de Arduino. Eu não estou entendendo. Vocês gostaram? Vocês gostaram do Fab Lab? CEL 3 Pontes, eu sei que existem Fab Labs 14 em São Paulo, é isso? 14, 13, mas no CEL 3 Pontes tem, tá? E o melhor, gratuito.
todo esse material foi utilizado de forma gratuita, feito lá, inclusive nós fizemos 20 tabuleiros que foram doados para a MF Silva Teles, lá em São Miguel Paulista, tá? Chamamos um grupo de alunos e conversamos com eles, fizemos essa formação sobre o que é o jogo da onça, o que estava em jogo ali, o que estava em jogo ao trazer um jogo de origem indígena para ser construído com eles, lá no laboratório do Fab Lab, no extremo leste de São Paulo. E aí começou a nossa história. Fizemos um brainstorm com eles, explicamos para eles o que era um brainstorm, o que era aquela tempestade de ideias, o que era aquele jogo, como é que eles poderiam construir com a cara deles, né? Eu gosto muito dessa foto aqui, porque os alunos começaram a viajar, professor, dá para pôr um desenho de uma onça, mas isso aqui, eles faziam errado e acertavam de novo, né? Fizeram um desenho errado do jogo da onça. Como é que a gente faz para aproveitar melhor a madeira, professor? Porque é 2,50 por 3,20. Como é que... não sei. Faz a conta. Vamos fazer a conta juntos? Vamos fazer a conta. Como é que a gente trabalha isso? Tanto que o tabuleiro ficou 30 por 30, né? Aproveitava melhor a madeira. E aí começamos essa conversa com eles sobre a construção. Aqui é o Tiago, ele é instrutor do Fab Lab. Ele explicando como é que fazia a medição da madeira para esse grupo de alunos, tá? Nós íamos com grupos pequenos, porque não dava para simplesmente pegar 30, 40 alunos e irmos todos juntos. Então, esse é um projeto que demorou quase 6 meses, fazíamos 3 turmas ao longo da semana, íamos, conversávamos com ele, tínhamos a instrução dos formadores do Fab Lab, né? E professor, imagina essa cena, eu, professor, ali olhando para aqueles 2 alunos com aquela maquininha ali de cortar a vida da criança ali, né? E aí eu ficava tenso. Foi uma experiência para eles, mas foi uma experiência para mim também, porque às vezes você acaba se limitando, né? Eu, enquanto professor, repensei muita coisa. Puxa, quantas vezes eu me limitei, né? Às vezes você pode levar um aluno para fazer uma visita fora do céu, ou dentro do céu, ou dentro da tua escola, ou fora da tua escola, na praça da tua escola, e aí a gente fala, mas aí sair daqui é complicado, né? Precisa da autorização do pai, da mãe, do avô, da família inteira. E aí fiquei pensando muito sobre isso, né? O Tiago me ensinou muito sobre isso. Está lá o Tiago ensinando a garotada. E aí, gente, esse é um momento muito tenso, né? Eu estava atrás dessa câmera que fotografou isso. É um momento muito tenso, mas é importante. Mas percebe, assim, essa experiência estésica é a experiência dos sentidos todos postos à prova. É o aluno construindo o tabuleiro dele. Isso é muito rico. Pode ser num Fab Lab, mas pode ser com tampinha de garrafa, reciclável. Pode ser com material reciclável, pode ser com a porta do armário de casa que quebrou, né? Pode ser com isso, pode ser com papel, pode ser com cartolina, né? Mas é a experiência da construção, é a experiência do movimento autônomo, né? E aí foram as primeiras ideias que surgiram em cima já da madeira, né? Desenhando, olha, vai ser assim, vai ser assado, com base naquele material inicialmente da prefeitura, né? Que veio para as escolas. E aí começa a mão na massa. Para mexer nesse programa, eles precisaram de 5 horas de formação. E aí, novamente, convocávamos esses alunos, grupos de 5, para aprenderem a mexer com esse software. Está ali o Andrew ensinando como utilizar, como pegar a imagem da onça, porque nós fizemos as peças da onça, originalmente no primeiro protótipo, né, em uma impressora 3D. Então, demorou bastante. Eles tiveram que fazer a formação para isso, né? Pode passar aí. E aí, finalmente, o nosso protótipo pronto no Fab Lab, Fab Lab Livre SP, Céu 3 Pontos, Jogo da Onça, Prefeitura de São Paulo. Até aí não estava queimado ainda na madeira, e nós precisávamos queimar na madeira. Como é que eu vou cortar madeira e queimar na madeira? Eu vou precisar de uma impressora laser. Potente, só que no Fab Lab nós temos. E aí os nossos alunos fizeram novamente um curso, fizemos a formação com esses alunos também durante quase um mês, todos fizeram formação. Eu acho que eles saíram com mais ou menos 4 formações. Foi de impressora laser, impressora 3D, fresa e marcenaria. Precisaram também de marcenaria para poder fazer esse corte, tá? E aí agora, por último, esse é o resultado dos nossos alunos do Céu 3 Pontos. Os caras são incríveis. E aí eu te pergunto,
Que aluno que, depois de uma experiência como essa, vai para a sala e vai falar assim, olha, índio é tudo igual. Mas não é tudo igual. A cultura indígena é rica. Mas que cultura indígena? Não sei nem o que você está falando. Aí ele olha e fala assim, puxa, olha esse jogo, é complexo, é profundo, ele tem camadas de profundidade, como nós vamos ver daqui a pouquinho, nesses próximos 5 minutos que me restam. Tem camada de profundidade, é um jogo de estratégia como nenhum outro. Ele não é... Ela falou que 3. Ele não é um jogo entre iguais, não é como um jogo de dama que você tem 10 peças, ele tem 10 peças, como um jogo de xadrez que você consegue antecipar, porque o teu adversário joga do mesmo jeito que você. Ele é diferente, ele é um jogo jogado com uma onça, aquela ali vermelha e amarela, e 14 cachorros. Quem conhece o jogo sabe disso. O objetivo do cachorro, encurralar a onça em qualquer lugar do tabuleiro. O objetivo da onça, comer o cachorro. É isso que ela faz na natureza. Olha a natureza sendo explicada. Porque no momento em que você acabar com a onça, meu amigo, 2 países no mundo já acabaram, já extinguiram com a onça pintada. Não sei se você sabia disso. Já não existe mais onça pintada. Acabou teu brinquedo. Você percebe? Que é levar 11.645 para um outro lugar de discussão. Acaba, você está falando de preservação, você está falando de cultura, você está falando de história. Porque a onça e o fogo, né, do Cristino, aí você fala, puxa, tem história. Esse Cristino Apixana que estava aqui ontem, que escreveu Onça e o Fogo, não teria, está aqui hoje também, está aqui, não teria história para contar se não tivesse onça. E aí estamos caminhando para o final. Os nossos alunos, não fui eu que fiz a formação, os nossos alunos que receberam a formação fizeram a formação dos outros alunos, tantos, 1.200 alunos da EMF, de 1º a 9º ano, a professora Cláudia ali organizando também, fizemos uma bancada. E aí estou terminando. Uau, foi um stand-up. E só para pensarmos, tá? Volto a dizer, quando a gente pensa no jogo da onça, é um jogo legal, um jogo bacana, indígena, ótimo, é isso mesmo, você tem toda a razão. Mas é só para pensarmos de modo mais aprofundado, em camadas, né? O que eu ganho com esse jogo da onça? O que eu levo para o meu aluno? O que eu estou levando? O que está em jogo? Por exemplo, tá? Não só isso, mas pensando, por exemplo, o que está meio na voga agora, na moda de se falar das competências socioemocionais, a teoria do Big Five, né, que organiza as competências socioemocionais em 5 dimensões, abertura a novas experiências. Será que um jogo como esse propõe abertura a novas experiências? O que vocês acham? Eu tenho certeza absoluta. Consciência, inclinação a ser organizado, esforçado e responsável. Você acha que você consegue encurralar uma onça num tabuleiro como esse, se não for organizado e esforçado, tiver um pensamento organizado? Eu acho difícil, mas é isso que você trabalha com o teu aluno. Extroversão, orientação de interesses e energia em direção ao mundo externo, pessoas e coisas. Você está jogando com o teu parceiro, tem um monte de coisa em jogo ali quando você joga com alguém. Né? Amabilidade, tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta. Se você estiver jogando com um cachorro, se você não jogar de modo cooperativo, dançou. Tá? Você perde, vai perder sempre. Né? Estabilidade emocional, previsibilidade e consistência de reações emocionais, sem mudanças bruscas de humor. Já viu quando a criança perde? Né? E se for mimada, então, dançou, né? Porque ela perde, devolve. Não? Mas é nisso que você trata no jogo também, porque isso acontece em sala de aula todos os dias. Né? Também é trabalhado. E, para finalizar, isso é desdobramento do projeto Jogo da Onça, que começou no Céu 3 Pontos com um grupo de alunos. Tá, que é um aplicativo que está disponível no Google Play, nesse momento, como um aplicativo ainda trial, ainda uma versão que não é completa, a partir de janeiro já sai na versão completa, que é um aplicativo do Jogo da Onça. Tá? Então, hoje, nesse momento, ele não está completo. Falta inteligência artificial, que está sendo desenvolvida faz 2 anos. Porque é um jogo tão complexo, tão maravilhoso e complexo, que não tem referência em lugar nenhum. Nós tivemos que ir com um grupo de pesquisadores fazer uma pesquisa que está levando quase 2 anos para colocar uma inteligência artificial para que em breve, em janeiro, tenhamos o primeiro aplicativo do Jogo da Onça, onde o teu aluno, lá na tua escola, na tua casa, teu filho vai poder jogar um jogo genuinamente brasileiro. E aí, só como exemplo, esse jogo não vai ser só jogado, né? Já seria muito, já seria bastante ele ser jogado, porque tem uma série de
elementos da cultura e história que são trabalhados no momento em que você joga. Mais do que isso, além de jogar, você vai ter uma análise de perfil de jogador. Isso é importante, porque você vai saber, por exemplo, 2 aspectos, tá? Para citar só 2 de vários. Ação, ritmo mais rápido de jogo, tomada de decisão mais rápida e agressividade. O software consegue saber se você está melhorando ou não dentro desse quesito, ação, ou então estratégia vinculada à complexidade, ao calculismo, ao planejamento para chegar a determinada situação, ao fato de estudar o jogo, as jogadas e mecanismos do oponente dentro daquele momento do jogo. Tá? Isso é desdobramento de um projeto que começou com aluno de escola pública. Só para finalizar realmente, esses alunos que começaram com o projeto Jogo da Onça, alguns meses depois, a Intel fez um trabalho chamado Intel alguma coisa Day, Intel Day. Não vou me lembrar o nome. Esse grupo de alunos estudaram depois programação com Arduino. Eles fizeram uma proposta de iluminação pública utilizando programação Arduino e foram selecionados entre os projetos. Olha o desdobramento das coisas. Então, a Intel selecionou um projeto desses alunos. Quando eu saí do CEL, estava também em projeto, lá com um grupo de alunos, uma pulseira para deficiente visual, para que ele possa chamar um ônibus, para que ele possa chamar um aplicativo com programação em Arduino. Olha o desdobramento das coisas. Né? Esses alunos serão os alunos que irão tocar o Brasil pelos próximos anos. Vou encerrar dizendo o seguinte. Para mim, educação é tudo. Tá? Eu deixei aqui, tá, gente? Qualquer coisa, contatos estão todos aí, anotem, a gente vai conversando. Para mim, educação é tudo. Não existe país decente sem educação. Para mim, educação é tudo, é fundamental. Não existe um país com divisão de renda se não tiver educação. Nós somos o fundamento dessa nação. Então, eu finalizo dizendo que educação acima de tudo. E paz, muita paz, acima de todos. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, gente.